Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Temos um dia hoje abençoado pelo Senhor Jesus, um dia onde experimentamos um sol sobre nós, né? Depois de uma abençoada também chuva, né? Que necessitávamos. Hoje o sol brilha e eu quero também declarar que o sol da justiça, o Senhor Jesus Cristo, brilhará sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus estudos, aonde quer que você esteja. Amém. Também quero declarar que a palavra de Deus, nesta manhã, toque o seu coração, a sua família, a sua casa. E o meu desejo é que ela, a palavra de Deus, mude e conforte e também possa gerar um ânimo no seu coração. Pois então, vamos a ela, vamos recorrer a ela, a palavra de Deus. Hoje veremos uma história linda, maravilhosa, sobre aquilo que Jesus está fazendo aqui. Lucas, capítulo 9, veremos do versículo 38 a 42. Como tema desta ministração, eu quero deixar aqui nesta manhã o filho possesso. O filho possesso. Lembro-me de uma tarde visitando um distrito policial, que estávamos ali reunidos para que a palavra de Deus fosse exposta, falada, ministrada. Lembro-me que quando íamos começar, os presos chamaram um determinado rapaz e pediram oração por ele, dizendo que todas as noites e algumas madrugadas eles experimentavam algo estranho através da vida daquele menino. Segundo o relato deles, aquele menino, ou aquele rapaz, ele convulsionava, o seu rosto deformava e a sua voz mudava, os seus olhos não ficavam o mesmo. E ali dentro ele começava a relatar sobre a vida de alguns presos, o que ia acontecer, o que não ia acontecer, algo estranho, e aqueles homens experientes, alguns deles amedrontados. Pois o rapaz, que assim eles relatavam, veio à frente pedindo oração, e eu perguntei a ele, pedi algumas explicações do que acontecia, de quanto tempo aquilo acontecia, e o relato foi assustador, mas também eu fiquei muito surpreso naquela manhã. Aquele rapaz relatou que desde a sua infância, desde quando ele era criança, os seus pais, os seus familiares sempre experimentaram aquilo que ele vivia. A transformação que ele vivia, ou seja, o possesso, a vida dele, ele era possesso desde a sua infância, a possessão que ele vivia. E quando ele veio à frente, nós oramos, colocamos as mãos e pela autoridade que há no poder e no nome de Cristo Jesus, de fato era uma possessão maligna, e aquele rapaz, imediatamente, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, ele ficou liberto naquele instante. Então, assim, nós veremos agora em Lucas capítulo 9, verso 38, que diz assim: E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te, ou seja, peço-te, que vejas meu filho, porque é o único. Primeiro ponto. E o verso 39 também diz assim: Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra,
convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Então, o primeiro ponto, o pedido do Pai. Qual é o pedido do Pai para o Senhor Jesus? Nós notamos aqui que há uma multidão. O Senhor Jesus está descendo do monte da transfiguração com seus discípulos e a multidão recorre a Jesus, e no meio desta multidão há um pai que se encontra com o seu filho possesso, uma dificuldade sobre a sua casa, sobre a sua família, algo desesperador. Somente quem experimentou, quem já viu esta situação em sua casa, em sua família ou na vida de alguém, sabe o quanto isto é difícil. E nós vemos aqui o Pai pedindo para o Senhor Jesus Cristo para que ele olhe para aquele menino. Ele está suplicando, ele está pedindo. Ele recorre a Jesus. Ele vai até a presença de Jesus pedir um socorro para a vida do seu filho. A Bíblia deixa claro aqui que ele pede para que Jesus veja o seu filho, observe a situação do seu filho, olhe para o estado que o seu filho está vivendo. Ele pede para que Jesus veja como aquele menino vivia. Veja o meu filho. Sabe, queridos, eu particularmente já ouvi pessoas dizendo assim: eu estou vivendo um terrível problema, eu estou vivendo situações difíceis, e parece-me que Deus ele não está vendo. E se está vendo, por que ele não age? Eu quero te dizer que Jesus, ou Deus, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você está vivendo. Ele sabe o que eu estou pensando agora. Ele sabe de todas as coisas. E o que ele espera de mim e de você. E o que nós vemos aqui também sobre a vida deste pai é que ele, o Senhor Jesus, espera sim que nós possamos recorrer a ele, somente a ele. E eu quero te dizer com toda certeza, quando nós recorremos ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, olha para o meu coração, olha para a minha vida, olha para a minha família, olha para essa determinada situação que eu tenho certeza que aqui há um espírito não favorável agindo na minha casa, na vida do meu familiar, nesta determinada situação. Eu quero te afirmar com toda certeza nesta manhã: Ele, o Senhor Jesus, operará com poder. Ele espera você recorrer a Ele, dizer: Senhor, olha para o meu coração, olha para a minha casa, olha para a minha vida. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, olha para o meu filho, veja como ele está. Nós vemos também o relato daquele pai dizendo que aquele filho era o único filho, ou seja, o primogênito, o primeiro. E nós sabemos que, segundo a palavra e a história de Deus, a história aqui da Bíblia, nos deixa claro que o filho primogênito, ele também era uma resposta para os seus pais futuros. Eram filhos que poderiam ajudar os seus pais, eram filhos que poderiam também deixar uma descendência futura, eram filhos que poderiam ser alistados para a guerra. E aqui nós vemos o pai relatando: é o meu único filho. Se ele perdesse aquele filho, como ficaria o coração daquele pai? Não dizendo que aqueles que têm mais filhos não seja importante, não, muito pelo contrário, eu sei que há o amor, o carinho ali, mas chama a tua atenção e a minha atenção
dizendo aqui que este era o único filho daquele homem. O que deixa também e nos chama a atenção o que a palavra de Deus e o que o pai relata. O pai relata no verso 39 o trabalho de Satanás, o trabalho desse espírito caído, o trabalho e a artimanha do diabo, o que ele faz na vida de uma pessoa. Quando ele se apodera, eu quero te dizer e deixar bem claro que Satanás ele é mal educado, ele não pede licença para entrar na vida de uma pessoa, ele não age com amor, ele não age com carinho. Esses dias, ouvindo o relato de um líder espiritual, ele deixando claro, já escreveu vários livros, mas ele foi infeliz na sua declaração, dizendo que Satanás ele ainda tem um livre acesso para um arrependimento na presença de Deus. Não, quero te deixar claro que eles já estão condenados, são anjos caídos. E deles, de Satanás e desses espíritos imundos, não vem nada de bom, somente coisas ruins. E nós vemos aqui estas coisas ruins relatadas através da vida daquele pai que tem o seu filho possesso. Dizendo assim no verso 39, o espírito se apodera dele. Toma a vida daquele menino como se fosse dele. Toma por força. Continua dizendo que de repente o menino fica gritando. Olha que coisa assustadora, olha que Satanás faz na vida de uma pessoa. Atira aquele menino por terra. Faz com que a vida daquele menino seja vergonhosa. Convulsiona até espumar e o deixa, dificilmente o deixa, mas quando o deixa aquele menino quebrantado. Em outras palavras, destruído, acabado. Então este pai ele está vivendo esta experiência. E é o que Satanás tem feito na vida de muitas pessoas. É o que Satanás tem agido na vida de muitos filhos. Quantos pais muitas vezes nos relatam que os seus filhos, de uma hora para outra, a sua cabeça virou, seus pensamentos viraram, tomaram decisões assustadoras. Se nós não tomamos cuidado, nós começamos a analisar as coisas como tudo natural. Ah, mas aconteceu isso por causa disso. Aconteceu aquilo porque foi somente a decisão da pessoa. Não, nós também temos que olhar para o lado espiritual. Quem está agindo por trás desta situação? Ou Deus está agindo, ou Deus está controlando, ou Deus está direcionando, ou Deus toma 100% parte do meu e do seu coração, ou então há um trabalhar de Satanás, há um direcionamento das trevas. A Bíblia aqui não nos deixa claro por que aquele demônio possuía a vida daquele menino. A Bíblia diz que ele era possesso. Agora nós vemos pela palavra de Deus que Satanás ele trabalha por meio de brechas. Brechas e pecados que o próprio homem e o ser humano abrem para ele. E também ele age aonde a casa está vazia. Ou seja, aonde a presença ou o próprio Jesus não está. E aí quando o nosso amado e querido Jesus está, não há espaço para ele. Não há morada para Satanás. Há somente morada para o Espírito Santo de Deus. Nós continuamos e veremos agora, como o primeiro ponto eu coloquei o pedido do pai, o segundo ponto, o desabafo do pai. Olha o que ele coloca para Jesus.
Olha o que ele fala para Jesus. Olha o desabafo dele para Jesus. O verso 40 diz assim: roguei, pedi, clamei, supliquei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Eu recorri, eu pedi ajuda para os seus discípulos, para que eles expulsassem aquele demônio que possuía a vida do meu filho. Eu procurei uma solução, mas eles não expulsaram. Eles não conseguiram. Eles não me deram a solução. A Bíblia nos mostra agora a resposta, e aí é o nosso terceiro ponto. A resposta de Jesus. Mediante a esse desabafo, mediante aquilo que o pai daquele filho possesso coloca, abre o coração para Jesus, olha o que Jesus responde a ele. E nesta manhã eu quero te dizer que quando nós abrimos o coração para Jesus, e é o certo fazermos todas as vezes que nos deparamos em situações difíceis, podemos abrir, confessar, conversar com alguém, isso não é errado, mas quero te incentivar a abrir o seu coração, a falar tudo aquilo que você sente e pensa ao Senhor Jesus Cristo. Como você está vivendo, o que você está enfrentando, aquilo que você ainda não conseguiu achar uma resposta, uma solução, e eu tenho certeza que Ele te dará uma resposta, hoje, amanhã ou lá na frente, segundo a vontade dEle, mas Ele te dará uma resposta. Como Ele deu uma resposta àquele pai, ao desabafo em relação, quando Ele pede para que os seus discípulos resolvam aquele problema e eles não conseguem. Olha a resposta de Jesus, que é o nosso terceiro ponto. O verso 41 diz assim: respondeu Jesus: ó geração incrédula, guarda esta palavra, incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Nós vemos aqui que a incredulidade, a falta de fé, atrapalha aquele momento histórico. Nós vemos não somente esta passagem, mas nós vemos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, homens e mulheres que quando em uma situação difícil precisaram de uma resposta do Senhor. Eles precisaram manifestar a fé. E todas as vezes que eles acreditaram, eles experimentaram uma intervenção de Deus. Mas todas as vezes também que nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que a incredulidade fez ou fazia parte das atitudes, dos pensamentos, ou talvez daquela circunstância que aquelas pessoas ou que o povo de Deus manifestaram naquele momento, crendo na incredulidade, tudo aquilo que eles esperavam, tudo aquilo que eles estavam aguardando, muitas vezes foram comprometidos. Então, a fé pode nos levar à vitória, mas também a falta de fé, a incredulidade, pode comprometer tudo aquilo que nós estamos esperando, tudo aquilo que nós estamos buscando. Nós vemos pela palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, verso 6, que a palavra de Deus diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, em meio a tantas circunstâncias, nós vamos ter que manifestar a fé. Chega em algumas determinadas posições
que resta-nos acreditar, confiar e continuar tendo fé. Mas está me faltando fé. Peça a Deus para que Ele te encha de fé. Peça a Deus para que Ele possa voltar os seus olhos para Ele, não mais para as circunstâncias. Peça a Deus para que o seu coração continue crendo nele. Peça a Deus para que Ele volte os seus pensamentos para a palavra de Deus e que você veja o quanto Deus fez de maravilhas e milagres. E que o seu coração volte a acreditar no poderio de Cristo Jesus. Nós vemos também que Jesus aqui exorta e deixa isso também como uma lição para nós, em relação à incredulidade. A incredulidade, ela gera um medo. A incredulidade já não me deixa olhar para as promessas, para aquilo que o Senhor Jesus tinha ou tem me prometido. A incredulidade começa a gerar dentro de mim a impaciência. A incredulidade pode comprometer aquilo que você está esperando em Deus. Mas quero te dizer que a fé pode te colocar no exato momento de receber tudo aquilo que você espera de Cristo Jesus. O quarto ponto, só relembrando, o primeiro, o pedido do Pai; o segundo, o desabafo do Pai; o terceiro ponto, a resposta de Jesus; o quarto ponto, o poder de Jesus. Veja comigo o verso 42. Quando se ia aproximando, quando Jesus estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Nota-se que Jesus aqui, ele não chega orando, falando. Isso demonstra a presença, o poder de Jesus. A presença de Jesus incomoda aqueles espíritos caídos. A presença de Jesus, a luz no ambiente, as trevas precisam sair. Aonde há luz, aonde há Jesus, as trevas não suportam. E aí, há algumas coisas que eu não consigo entender, e aqui eu quero abrir um parênteses. Pessoas que dizem assim: olha, eu sou cristão, eu estou lá na minha escola, no meu trabalho, aonde quer que você possa deixar a sua mente aí pensar, mas eu estou ali como um crente e eu continuo naquela roda. As pessoas falam palavrões, fazem piadas contra a palavra de Deus, ou falam até mal de Cristo Jesus, mas eu estou ali. Irmãos, eu não consigo compreender, porque aonde há luz, aonde Cristo Jesus está, as trevas têm que ir embora. E luz e trevas não combinam. Nós olhamos aqui para essa passagem. Nós olhamos aqui que há um confronto. Nós olhamos aqui e vemos uma guerra no mundo espiritual. E nós olhamos aqui que a luz, ela vence, que Cristo Jesus coloca as trevas por terra. Não importa o tamanho das trevas, não importa o tamanho da luta, não importa quantos demônios, não importa uma possessão, legiões ou o que seja. Aonde a luz chega, as trevas têm que se prostrar diante do Criador. Nós vemos aqui também
que Jesus, ele com a sua autoridade, ele repreende aquele espírito imundo. E esta palavra de repreensão, o dicionário de Strong traz exigir. Ele exige que aquele espírito saia. Ele traz uma reprovação para aquele espírito imundo. Ele reprova aquela situação. E ele também traz sobre a vida daquele menino. E aí nós vemos o poder de Jesus, a cura sobre a vida daquele jovem. Nós vemos aqui se cumprindo a palavra de 1 João capítulo 3, verso 8, que diz assim: foi para isto que o Filho de Deus, quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo, se manifestou para destruir, guarde esta palavra, para destruir as obras do diabo. Quais eram as obras do diabo na vida deste menino? Nós vimos lá no primeiro ponto. Estava destruindo, Jesus veio para trazer vida. Estava comprometendo a alegria, Jesus veio para trazer alegria, para trazer paz, para trazer libertação, para trazer salvação, para destruir todo o pecado, para destruir toda a barreira, colocar por terra toda a cadeia sobre a vida daquele que estava sobre a vida daquele menino. Esta palavra também de curar traz o sentido de sarar, de tornar perfeito. Guarde essas palavras. Olha o que Jesus veio para fazer na vida daquele jovem possesso. Olha o que ele está demonstrando através do seu poder, através do seu amor para a vida daquele menino. Sarar, tornar perfeito, livrar de erros e pecados, levar alguém à salvação. Olha que manifestação linda que Jesus faz na vida daquele jovem possesso. Compare, faça uma comparação. O que Satanás estava fazendo? O que Satanás estava trabalhando? Como estava trabalhando? Quais eram as manifestações de Satanás na vida daquele jovem? E agora faça a comparação. Olha a manifestação da luz, do amor, do Criador, de Cristo Jesus na vida daquele jovem. Olha o que Satanás faz e olha o que Cristo Jesus está fazendo. Olha o que Satanás está fazendo neste mundo que nós estamos vivendo e olha o que Jesus faz e está fazendo na vida daquelas pessoas que vivem neste mesmo mundo, mas que dá e busca uma abertura e busca uma ajuda em Cristo Jesus. Faça essa comparação. Faça uma comparação àqueles que vivem entregues a demônios à vontade de espíritos caídos e faça também uma análise sobre a vida daqueles que vivem totalmente entregue a Cristo Jesus. Pare e pense. Quantas pessoas estão sofrendo? Pare e pense e veja quantas pessoas vivem felizes porque servem ao Criador. Pare e pense e veja quantas pessoas estão presas, não só fisicamente porque foram alvos de Satanás, mas também estão presas interiormente. Pare e pense e veja, está constatado. Quantas pessoas vivem livremente em paz, alegre, porque descobriram a fonte. Qual é a fonte? Está aqui na palavra de Deus, está dentro de mim, pode estar dentro de você, Cristo Jesus. Que façamos. E aí, como conclusão, que façamos como aquele pai, que possamos recorrer a Jesus. Que possamos pedir para Jesus olhar para a nossa situação, ou para a sua casa, ou se você tem se deparado com alguém da sua família, ou até mesmo o próprio filho, que você possa recorrer.
a Jesus e falar: olha para minha casa, olha para o meu filho, eu peço a tua ajuda. Que você possa abrir o seu coração e trazer o desabafo e uma pedida de Cristo Jesus, um pedido de ajuda para o seu coração, para a sua vida. Que você também esteja pronto para receber uma resposta do Senhor Jesus de ânimo, de que você possa voltar a acreditar naquilo que Ele te prometeu, naquilo que Ele tem falado ao seu coração, e que você não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus, continue crendo. Ainda não terminou, ainda há esperança, creia. E que você possa experimentar do poder libertador e curador de Cristo Jesus. E que a salvação está aberta para mim e para você todos os dias. Recorra a Ele. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos entregar esta manhã. Pedimos, Senhor, nesta manhã, olha para a nossa casa, Senhor. Olha para os nossos. Olha para os nossos familiares, Senhor, amigos, conhecidos, pessoas que ainda estão presas, acorrentadas, amarradas, pessoas que ainda se tornam vítimas de Satanás, pessoas que têm, Senhor, a resposta, o Senhor é a resposta. Elas podem e têm o direito de viverem livres, têm o direito de viver em alegria, em paz, ter a salvação garantida, mas por não buscar, por estar cegas, muitas vezes espirituais, elas sofrem. E nós pedimos nesta manhã a libertação, a salvação, a cura. Pedimos também, Senhor, para que essas pessoas recorram ao Senhor, peçam ajudas ao Senhor Jesus Cristo. Declaramos, Senhor, salvação, libertação nesta manhã, Senhor. Pedimos, Senhor, para que Satanás e suas artimanhas, suas correntes, suas prisões, que nesta manhã, como igreja, pela autoridade que o Senhor tem nos dado através do seu sangue, nós colocamos por terra todo pensamento de homicídio, de suicídio, de depressão, de doença, de enfermidade. Nós colocamos por terra e declaramos vida, declaramos esperança, declaramos paz, declaramos salvação, declaramos libertação em nome de Jesus. Continuamos, Senhor, recorrendo somente a Ti. Abrimos espaço da nossa casa, dos nossos corações, somente a Ti. Senhor, quando detectarmos, olharmos e percebermos qualquer artimanha de Satanás, repreenderemos em Teu nome, Jesus. Continuamos crendo e sabemos que o Senhor já esmagou a cabeça de Satanás. Obrigado, Senhor Jesus. Continua conosco neste dia, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, tenha um bom dia. Peça a ajuda do Senhor Jesus em todos os momentos. Paz.